Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui, o lado mais obscuro da sua alma será revelado. Inscreva-se. Na Idade Média, muito se falava de um encontro de bruxas para invocar e evocar espíritos antigos, demônios e até o próprio Lúcifer. Esse ritual era conhecido como o Sabá Negro. Na mitologia assiro-babilônica, data-se por volta de 8.000 anos que a deusa Ista se tornava indisposta a cada prelúdio. Essa época era conhecida como o Sabatu, período onde os homens se recolhiam em respeito à grande deusa. Veja que esse é um antigo e útil conselho aos maridos para não provocar as suas esposas em fase pré-menstrual, pois esse período representava a fúria da deusa. Durante a indisposição de Ista, guardava-se o sábado, que primitivamente era mensal, dia considerado nefasto, onde era proibido trabalhar, viajar ou cozinhar alimentos. No entanto, alguns povos pagãos usavam essa data para fazer uma festividade em nome de deusas e deuses, e principalmente em nome da deusa mãe. Essa tradição atravessou o tempo e foi parar em lugares como a Itália e a Inglaterra. Com o tempo, cada lugar teve uma ramificação diferenciada em festejar o Sabá. Para alguns membros, era um encontro para trocar o conhecimento sobre magias e se banquetear com alguma música em agradecimento aos deuses e deusas. Já outros tinham rituais pagãos e rituais ao fogo e até algumas invocações de espíritos e outras entidades. Mais tarde, com o surgimento da Santa Inquisição, movido pela Igreja Católica, muitos desses festivais foram destruídos e demonizados pela Igreja, e seus membros foram condenados à fogueira, com os rumores e acusações de uma seita satânica. Muito começou a se especular sobre as práticas que eram tidas como demoníacas, e foi nesse momento que um novo tipo de sabá surgiu, que mais tarde foi chamado de Sabá Negro. Esses novos membros buscavam conhecimentos na magia pagã e assim criaram novas adorações e rituais vinculados ao próprio demônio. Todos os membros do Sabá Negro eram praticantes da magia negra e nesses encontros sabáticos, as bruxas realizavam rituais para invocar o próprio diabo para a festa. Geralmente a chegada do diabo era representada por um bode negro, outras vezes o sacerdote usava uma cabeça de bode e era incorporado pelo espírito diabólico. Elas então mantinham relações sexuais com os sacerdotes ou com os próprios animais que representavam o diabo. Foi daí então que teria surgido as acusações da igreja em dizer que as bruxas tinham relações sexuais para ter filhos do diabo, já que nessa noite elas realizavam os seus mais profundos desejos sexuais. O Sabá Negro começava à meia-noite, horário onde seria o maior pico lunar, e assim poderiam usar as energias para abrir o portal entre o mundo dos vivos e dos mortos. O ritual era dividido em 5 fases. A primeira delas seria a procissão de Caim. O ritual tem início com uma procissão. Nessa procissão, todos os bruxos se unem em uma peregrinação realizada a caminho do templo onde será celebrado o Sabá. Este momento representa o caminho que cada bruxo realiza ao longo de sua vida de servo do demônio. Caminho esse que leva ao destino da sabedoria do oculto e do eterno poder da magia negra. O nome espiritual
É o nome que o demônio concede a uma bruxa quando ela firma o seu pacto infernal. E é a marca que identificará para sempre essa pessoa diante do diabo. Da mesma forma que o nome de batismo cristão identifica uma pessoa diante de Deus. Seja como for, a marca da bruxa é também chamada de a marca de Caim. Tal como Caim foi rejeitado por Deus e se tornou imortal por via do caminho das trevas, também o bruxo é marcado pelo exemplo de Caim. Assim, acredita que todo aquele que entrou em um pacto demoníaco possui esse selo na carne. É a marca de Caim. A procissão representa tanto a vida do bruxo, o seu caminho da vida dedicado à bruxaria e à submissão aos espíritos, como a sua própria morte, uma vez que depois de mortos, os espíritos dos bruxos não abandonam este mundo terreno, e aqui permanecem vagueando eternamente, aliciando novos bruxos, alimentando-se da calamidade, semeando a feitiçaria, apadrinhando outros seguidores do oculto, pois a procissão também representa esse caminho no mundo terreno, que se perpetua na vida eterna. A procissão é feita em nome de Caim, aquele que, sendo filho de Eva e Lúcifer, foi desprezado e assim induzido ao pecado. Por ser um filho de Lúcifer e de uma humana, Caim foi humilhado, renegado e condenado à desolação. Sobre Caim caiu a maldição da vida eterna, uma vida eterna a vaguear pelos caminhos deste mundo. Assim como Caim é eterno, também o bruxo alcançará a eternidade espiritual neste mundo pela sua aliança infernal. Depois de finalizar a procissão e a primeira parte do ritual foi concluída, uma ceia demoníaca é servida com os mais tortuosos excessos. No banquete, pão, azeite e sal são proibidos, pois estas substâncias seriam detestadas pelo diabo, e todo o pecado da gula é celebrado da forma mais pervertida. Esse banquete representa uma aliança infernal antiga entre os demônios e as bruxas, da mesma forma que Jesus se reuniu em aliança com seus 12 discípulos. A ceia é conduzida por uma sacerdotisa e um sacerdote. Ambos estariam tomados em possessão por espíritos demoníacos. E então é passado um cálice com sangue e vinho. O cálice é chamado de cálice de Lúcifer, e todos devem beber dele. Ele representa a essência da vida eterna através da magia negra. Depois disto é celebrada uma missa negra, realizado os missais luciferianos, e são falados em latim e acompanhados da liturgia infernal. Uma jovem bruxa e outras iniciadas nas artes satânicas são colocadas sobre o altar, estando completamente nuas. É então que elas serão aceitas em seu último ritual para adentrar os caminhos das trevas, e assim sendo declaradas esposas de Lúcifer. Em alguns casos, o sacerdote possuído pelo demônio tinha relações sexuais com as iniciadas, representando a consumação do casamento satânico. Uma hóstia negra era trazida após o ato sexual principal e servida aos membros que iniciavam uma série de rituais de invocações de espíritos. As escrituras satânicas eram lidas, enquanto outros recitavam as profecias satânicas, ditadas pelos profetas infernais. Ancestrais fórmulas de invocações eram feitas, e velhos oráculos eram abertos, e profanas orações são relidas, tudo para agradar os espíritos infernais. Uma missa negra representa o desejo de Lúcifer por Eva e o momento em que ele consumou o ato sexual com Eva, e assim esse se tornando o fruto proibido, e também o momento em que Lúcifer passou o conhecimento e a sabedoria da magia para Eva. Após a missa negra, se inicia o festim da possessão. Neste momento, os mais preparados espiritualmente recebem em seus corpos os espíritos e demônios
demônios é um momento altamente perigoso, pois uma possessão ou incorporação que não seja adequadamente feita pode levar a pessoa à loucura ou até mesmo à morte. Por esse motivo, somente os filhos das trevas podem fazer parte deste ritual, já que outros não teriam forças para controlar os processos da manifestação demoníaca. Após essa parte do ritual é feita a última parte, chamada o Convênio dos 200 Anjos. Neste momento é trocado o conhecimento entre os membros. Grandes bruxos e bruxas e seus iniciados trocam os ensinamentos das trevas. São passados grimórios escritos pelos mais experientes, e isso simboliza o aprendizado pelas artes ocultas, a perpetuação do ensinamento das trevas e da tradição da partilha dos ensinamentos, é a renovação e a eternização dos conhecimentos através do tempo, e isso é feito de forma oral e escrita. O convênio também representa a queda dos 200 anjos do céu, que se uniram às mulheres dos homens e, em troca, ofereceram à humanidade o conhecimento da ciência e da bruxaria. A entidade regente deste ritual é Satã, que por desejar as mulheres dos homens veio à terra e se condenou em pecado. Mas vale lembrar, mortais, que nem todos os sabás são voltados aos demônios ou qualquer entidade maligna. Muitas vezes eles são apenas festividades onde um banquete é servido, danças são realizadas e são as boas energias do universo que são invocadas. Em alguns outros é feito um agradecimento à deusa mãe. O Sabá Negro teria surgido muito tempo depois que a igreja já dominava, e muitos dos praticantes eram membros da própria igreja, em sua maioria pessoas com alguma influência econômica ou com muitas perversões sexuais, onde essas pessoas encontravam no Sabá Negro as orgias para manifestar os seus desejos. Bem, mortais, essa foi uma breve passagem pelos conhecimentos do Sabá Negro. Não esqueça de deixar o seu hashtag canal Penumbra nos comentários. Se inscreva no canal e, se você não é inscrito, venha fazer parte da Irmandade das Sombras. E não se esqueça, eu estarei observando vocês nas sombras do desconhecido.